Olá, eu sou Vitor. Bem-vindo ao meu canal. Este é o terceiro episódio da série O que é Batsy? O que está no nosso passado? O que está no nosso presente? O que está no nosso futuro? Estamos vivendo o presente momento com as informações que a gente adquiriu em todo o nosso passado e vamos planejar o futuro com as escolhas que a gente faz agora. Mas como podemos usar o agora, o presente momento, para criar melhores condições para o futuro melhor? É através do BADSI que chegamos a essas informações. O BADSI é uma ferramenta de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Com ele você poderá entender o que aconteceu no seu passado, pode entender e usufruir melhor o presente momento e agora, no presente momento, será capaz de tomar melhores decisões sobre o seu futuro. O momento mais importante da nossa vida é o aqui e agora, e é nele que as coisas acontecem. É nele que a gente tem acesso a nós mesmos, podemos expandir nossa consciência e tornarmos a nossa melhor versão, empoderados, autores do nosso próprio futuro. E assim chegamos ao episódio de hoje, que é o BATSI, que é o gráfico. E eu listei na descrição do vídeo vários sites em que a gente pode acessar a calculadora BATSI. É através desses sites que a gente vai inserir algumas informações e o gráfico vai aparecer na nossa frente. Não tenho nenhuma preferência sobre nenhum desses sites. Listei alguns a título ilustrativo, mas pode usar o site da sua preferência. Então aqui só para efeitos ilustrativos, vou mostrar aqui como funciona, como que faz, né, a pesquisa na calculadora. Os sites normalmente têm a mesma característica, vocês vão escrever o nome, né, de vocês, o gênero, vão colocar a data de nascimento juntamente com a hora e vão clicar aqui nesse Joined Ret Hour e vão colocar o local em que vocês nasceram. Se não tiver o local onde nasceu, não vai alterar drasticamente a informação da calculadora. Então vocês podem descer, estou descendo aqui para vocês verem. Aqui vocês têm uma noção geral do tipo de informação que vai vindo no site, mas a gente vai focar no gráfico, que isso tudo faz parte do gráfico, mas esses primeiros 8 elementos que são hora, dia, mês e ano, estes 8 elementos são os principais que a gente usa para analisar o gráfico BATSI. Mas então o que seria essa hora do rato? O tempo dividido em 24 segmentos possui esses animais caracterizando vários desses segmentos. E segundo a tradição chinesa, existem duas teorias. Uma de que o dia se inicia às 11 horas da noite. E outra, que é a comumente que a gente usa aqui, é que o dia se inicia à meia-noite. Então, quando a gente clica nesse botão da hora do rato, a gente informa para a calculadora de que a gente considera o início do dia às 24 horas. Então, quem nasceu 11h59 vai estar no dia anterior, quem nasceu meia-noite e 1 vai estar no dia posterior. Mas se você não clicar ali, o que vai acontecer? Quem nasceu 11 horas vai considerar já o dia seguinte, não vai considerar como sendo o dia anterior. Então isso muda a forma de cálculo. Eu gostaria só de chamar a atenção nisso, mas eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre essa questão do horário conforme os chineses calculam. Então, temos aqui o gráfico base, normalmente é assim que ele se aparece. Né? Você pode ver que tem essas cores representando os 5 elementos. Quando a gente for estudar outros gráficos, vocês vão ver que vai ter números ali ao lado, mas normalmente basicamente a forma básica dele é essa. Temos aqui, ele é dividido em colunas, que são esses pilares, a coluna do ano, né? Pilar do ano, pilar do mês,
o pilar do dia e o pilar da hora. E as linhas são denominadas tronco celestial e ramo terrestre. Então, cada pilar é composto por dois elementos, um do tronco celestial, um do ramo terrestre. E a primeira informação que a gente busca no gráfico é quem é o mestre do dia. Neste gráfico, o mestre do dia é o fogo Yin. E é com essa informação que a gente passa para a análise do relacionamento do mestre do dia com os demais elementos deste gráfico. Então é através da análise do mestre do dia com os demais elementos, com as polaridades do Yin e do Yang, como esses 5 elementos estão se relacionados e espalhados nos pilares, é que a gente faz a análise do gráfico. Tenho aqui o que pode significar um pilar do ano, o que pode significar o mês, né, qual, se for relacionado à saúde, qual parte do corpo que ele está ligado, mas isso tudo varia de acordo com a configuração do gráfico. Como que a gente analisa a distribuição desses elementos, como que eles se relacionam com o mestre do dia e como as forças entre os elementos se relacionam entre si. Para um melhor entendimento, eu desenho nessa forma quando eu estou analisando, para eu poder entender como que os elementos se relacionam entre si. Então a gente já tem a primeira informação, que é sobre o mestre do dia, que é o fogo Yin. Destaco novamente onde ele se encontra no dia, no tronco celestial. E agora a gente vai partir para analisar a segunda parte do gráfico, que são as energias dominantes. Então, neste gráfico, a gente tem aqui no pilar do ano o elemento terra, também terra no pilar do ano, no dia também temos terra e na hora também temos terra. Os outros elementos do mês ali é madeira e água, e na hora é metal. Então a terra é a energia dominante dessa pessoa. Essa pessoa, o mestre do dia é o fogo, Yin, mas a energia dominante dela é a terra. Então eu desenho neste círculo a terra um pouco maior, que representa exatamente essa energia dominante. E aí eu parto para essa próxima análise. A gente precisa entender que os relacionamentos entre os 5 elementos ocorrem em 2 ciclos, um que é o denominado ciclo gerador e o outro que é o ciclo controlador. O ciclo que a gente chama de gerador traz o princípio que o elemento anterior ele pode gerar ou criar ou alimentar ou expandir o elemento do ciclo posterior. Então a gente tem o metal gerando a água gerando a madeira o fogo a terra e a terra o metal. Para efeitos de uma visualização, imagine uma fogueira. Se você for jogando madeira nessa fogueira, o fogo vai expandindo naturalmente. Então, este é o princípio do ciclo gerador. O elemento anterior, ele gera o elemento posterior. Já no outro ciclo, que é o ciclo controlador, um elemento controla o outro. O elemento controlador ele poderá determinar a força do elemento que ele está controlando. Mas a gente não pode entender isso como algo negativo. A gente tem que entender que o elemento controlador ele pode estar refinando o elemento controlado. Então imaginem, por exemplo, um técnico que ele quer que o treinado, o atleta, ele dê o melhor de si. Então o técnico ele pode agir como um elemento controlador, tentando refinar e extrair o melhor do elemento controlado. Mas muitas vezes também o elemento controlador ele vai inibir o elemento controlado. Então a gente tem a madeira controlando a terra controlando a água controlando o fogo, fogo controlando o metal e o metal controlando a madeira. Eu fiz esse exemplo aqui de uma forma bem exagerada, mas ele vai ilustrar bastante
de uma forma bem didática como que a gente pode analisar um gráfico e que informações a gente extrai desse gráfico e como extraí-las. Então a gente sabe aqui que a energia dominante é o metal, e o mestre do dia também é o metal, mas a energia dominante é o metal. Desenhei ela de uma forma maior para ficar bem representado dessa forma. A gente também já sabe, pelo ciclo gerador, a água vai absorver essa energia do metal. Apesar do metal ter mais força, a água vai dar vazão para essa energia e vai levar essa energia para a madeira. Porém, a gente tem a seguinte situação: o metal também é controlador da água, da madeira, desculpa. O metal também é controlador da madeira. Então, será que essa madeira consegue absorver toda a energia que a água está gerando? A madeira, pelo ciclo gerador, deveria jogar essa energia para o fogo. Mas como o metal controla a madeira, a energia que a madeira leva para o fogo é pequena. Também no ciclo controlador, quem pode controlar o metal é o próprio fogo. Porém, como a madeira está sendo controlada pelo metal, então o fluxo de energia entre a madeira e o fogo é diminuído, o fogo não tem uma potência muito grande para controlar esse metal. Eu represento estes dois de uma forma menor, demonstrando o desequilíbrio do gráfico. O metal muito forte, controlando a madeira, por sua vez incapaz de gerar a energia suficiente para o fogo, que não tem capacidade de controlar o metal de forma adequada. E a gente vai analisar então este caso hipotético no ano de 2018, no peculiar ano de 2018. Isso porque ele trouxe, o ano de 2018, o mesmo elemento no tronco celeste e no ramo terrestre, que é o elemento terra. Isso fez com que a Terra, que a gente possa representá-la nesse gráfico dessa forma. Ela se tornou muito, mas muito forte. A Terra, por ser no elemento gelador, ela é a mãe do metal. Então ela proporciona energia, mas muita energia para o metal. Mas a mesma Terra, ela, no ciclo controlador, ela controla a água. E o que isso significa? Significa que a Terra, com tamanha energia, passa toda essa energia para o metal, mas o metal, quando tenta escoar essa energia para a água, não consegue, porque a Terra controla a saída dessa energia que deveria ser absorvida pela água. Então, se a gente entende, analisando esse gráfico, que a Terra é a mãe do metal, e essa mãe controla o que o metal está fazendo, este metal no ano de 2018, ele não conseguiu se expressar muito bem. Ele não conseguiu exercer tudo aquilo que ele quis planejar. A gente percebe que o gráfico, de um lado, ele ficou mais forte e do outro lado ele ficou mais fraco, porque aonde está a Terra e o metal, que são energias no ciclo gerador muito fortes, essas energias não conseguem fluir naturalmente para todos os outros elementos do gráfico. Então esse gráfico está desbalanceado, com energia muito mais forte de um lado do que do outro, e essa mãe Terra controlando tudo que o metal queria fazer. Essa mãe Terra foi uma mãe chata para o metal no ano de 2018. Mas, e mais? E aí? A gente tem no campo da saúde. A gente viu no vídeo 2 que o rim é um elemento ligado à água. Então, é possível que essa pessoa no ano de 2018 tenha tido problemas ligados ao rim, porque ela não conseguiu, o elemento água não funcionou para essa pessoa. Toda a energia do metal que deveria ir para o elemento água não fluiu. E como o rim é um elemento, é um órgão ligado ao elemento água, essa pessoa pode ter sofrido algum problema renal.
Além disso, se a gente olha o elemento metal, a gente vê que o intestino é um órgão ligado ao elemento metal. Como o elemento metal absorveu toda a energia vindo da mãe, da Terra, e como a saída dessa energia foi obstruída, é provável também que essa pessoa pode ter tido constipação no ano de 2018, porque houve muita entrada e muito pouca saída. Foi só um exemplo singelo para demonstrar como que a gente analisa um gráfico, como que a gente faz a relação entre os elementos, o yin e o yang, relaciona com os aspectos da saúde, que foi o que eu basicamente aqui fiz, de uma forma bem simples, mas só para vocês terem uma ideia de quão complexo essas informações e essas análises podem chegar. Espero que vocês tenham gostado desses primeiros 3 vídeos e eu vou continuar os próximos vídeos a explorar o gráfico com mais detalhes, com buscas mais avançadas, exemplos muito mais complexos, mas o principal é que você tenha entendido como o BADS pode ser uma ferramenta útil para que você tenha um maior conhecimento sobre você mesmo, ter mais autocontrole e maior informação para você ter uma vida mais equilibrada e você possa tomar decisões mais positivas e satisfatórias. Ressaltando que o aqui e agora é a parte mais importante da vida. É no aqui e agora que a gente pode ter acesso a toda essa informação para ter uma vida mais equilibrada. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e até o próximo vídeo.